componentes da mesa, boa tarde, funcionários da ANEEL, senhoras e senhores. A Abragel vai passar rapidamente, conforme determina a regra, as suas sugestões, e temos também tempo regulamentar até quinta-feira que vem para apresentarmos as nossas sugestões formais dentro do processo. Cabe, sem dúvida, doutor Adenir, doutor Divaldo, historicamente, por conhecerem todo o processo da Audiência Pública 42 e antes, que houve um avanço significativo nessa nova visão, dessa nova forma de pensar a apresentação dos inventários. Sem dúvida, é louvável, a gente está bem. Acredito que seja muito mais fácil e muito mais rápido nós chegarmos ao consenso para esta nova resolução do que era no passado. Então, cabe a nós aqui os parabéns e o reconhecimento pelos esforços da ANEEL nesta nova resolução. Claro que, nesta avaliação que fazemos, nós temos algumas sugestões que, na nossa interpretação, algumas já apresentadas pelo Guilherme, e como fazemos parte da mesma entidade, consensamos algumas posições. Nem todas, mas consensamos algumas posições que já foram apresentadas por ele, provavelmente, ou certamente eu vou repetir. Mas a gente vai falar também sobre necessidade de regularização, de alteração na prática de garantias. Temos sugestão para a sistemática de concessão do registro ativo aos agentes, que é aquela questão dos 60 dias, né, e também temos uma sugestão de criação do critério de seleção, que seria o primeiro que entregar, de acordo com a 412. Basicamente, esse é o coração das alterações que a gente pretende propor na ANEEL. Esse é eu depois vou apresentar um por um, esse é um relato, eu não sei se eu boto os óculos e leio lá, vou ler aqui de óculos. Propiciar a etapa de desenvolvimento dos inventários, que credenciem a apresentação de mais um estudo. Isso é importante. O Guilherme colocou muito bem, a gente entende que deva ser feito, mas eu vou exemplificar um pouquinho mais. Modificar a modalidade de aporte de garantias, inserir dispositivos que concedam a prorrogação dos estudos, porque na resolução, na proposta, está improrrogável, porque existem externalidades que podem provocar esse atraso, e não podemos deixar de levar em consideração, porque não são fatos do príncipe. Às vezes é FUNAI, FAM e essas coisas aradas todas que massacram a gente no dia a dia. Possibilitar a inclusão de agentes na titularidade do mesmo processo. Às vezes acontece a composição de empresas, transferência de empresas, venda de ativos, e isso tudo é necessário que se permita a inclusão de agentes ou substituição na titularidade dos processos. Permitir a critério do interessado que durante... Veja bem, que a critério do interessado, que durante a fase de envolvimento do inventário, possa ocorrer reuniões de discussões prévias para que sejam definidos alguns parâmetros, premissas, critérios essenciais, para que depois isso não passe lá para o final. Vou detalhar um pouquinho mais isso à frente. A criação de uma etapa de defesa técnica dos inventários. Eventualmente, a gente entende que a razão nem sempre está de um lado só, né? Então, que a gente tenha a oportunidade, antes de sermos declarados reprovados, que a gente tenha a oportunidade de apresentar uma contestação, uma defesa técnica sobre eventuais inconformidades. E também uma grande preocupação nossa é que com a transição. A transição desta resolução, ela não é uma transição, na nossa interpretação, muito simples. Quer dizer, poderá ser simples, mas envolve muitos processos que estão aí. Com relação ao credenciamento, a habilitação, a possibilidade de mais de um agente participar. Doutor Adenir, a gente viu como esse grande avanço de quem fizer o primeiro registro ter a exclusividade da evolução até a sua devolução ou não do inventário. Entretanto, muito bem colocado pelo Guilherme, eu não conhecia aquele número de 180, a gente entende que isso pode acontecer. Então, ao permitir que mais de um agente faça um registro num determinado período, isso seria muito saudável, até porque cabe aos agentes a decisão de investir ou não. Né? E o mercado se conhece e sabe daqueles que poderão ou que levarão à frente os seus investimentos sem, contudo, que haja qualquer processo especulativo. Tivemos uma reunião recente com o doutor Adenir e o doutor Nelson, em que nós demonstramos que representamos mais de 75% das PCHs em operação e geração no Brasil, e de quase a grande maioria dos processos de inventários e projetos básicos. Então, é um grupo que quando se manifesta em cima de um histórico de sucesso. Ao abrir a possibilidade de receber mais de um inventário para o mesmo rio, a ANEEL vai contribuir para o interesse público à medida que pode evitar atrasos na aprovação de outros inventários. Se o primeiro inventário não passar, como bem colocado antes, por um crivo
pelo um aceite mais técnico, como é o da 412, o processo passa a ser devolvido e já se chama o segundo. Não se reabre prazo com isto. Então tem esta vantagem. Se executa a garantia do sujeito e já chama o segundo colocado, se houver. Né? A possibilidade de mais de um agente se credenciar para elaborar é saudável, porque, de alguma forma, o sujeito vai ter, sabendo que tem um segundo lá, com o registro dentro desse prazo de 60 dias, eu não tenho dúvida que ele já se esmera para fazer um bom inventário diante dos critérios atuais da ANEEL. Mas ele tendo uma pressão, um bafo, ele vai certamente caprichar muito mais e o grande beneficiário disso vai ser a ANEEL e, por consequência, o Brasil. A síntese da nossa proposta é que o rito seja basicamente o da 412. Na discussão dessa resolução, discutimos muito sobre esse procedimento e chegamos à conclusão, para que a ANEEL não se desgaste, não perca, como disse o doutor Adenir, em 5 inventários para análise, 4 vão perder, apenas um é analisado. Apenas um é analisado. Eu acredito que não tenha havido, desde a promulgação da 412, da publicação, nenhuma disputa maior dentro da 412 que possa ter provocado uma interferência maior da ANEEL, ou seja, basicamente quem apresenta primeiro, os outros não contestam mais, até em função do perfil dos próprios agentes que apresentam seus projetos. Nós temos certeza que nos inventários vai se dar a mesma coisa e a ANEEL vai analisar um inventário só, certamente com qualidade, e haverá a possibilidade de que outros apresentem sem que um chegue lá com grande capital, com grande cacife financeiro e registre uma grande parte dos rios brasileiros. E fique aí, até porque não está previsto que, no caso de ele ser reprovado, ele venha até a sua garantia executada. Assegurar aos agentes registrados a possibilidade de manifestar sua resistência em um prazo determinado. Isso é importante. Se cadastraram, se habilitaram 2, 3 ou 4 e viram quem são os players lá, eles poderão, dentro de um determinado período a ser determinado pela ANEEL, que eles possam desistir, tal como está na 412, sem terem as suas garantias executadas. Né? Certamente não precisam executar os inventários, desistem, vêm os players, os concorrentes que estão ali e têm a oportunidade de desistir diante de um empreendedor que apresente seu inventário primeiro e tenha o direito da exclusividade. Qual é a justificativa? Perdão. Isso já falei aqui sobre a síntese de um ou mais agentes. Nós vamos aprofundar isso no processo das sugestões que são apresentadas no padrão das contribuições das audiências públicas. Agora, sobre garantia de registro. Passamos por essa mesma discussão na 412 e tivemos que a ANEEL acabou seguindo a legislação em vigor. A Minas PCH apresentou o artigo 1º da... Parágrafo 1º, não lembro qual é o artigo, da 8666. Eu acho que é improvável que possamos fugir disto, a não ser que a SGH ou a ANEEL já tenha um parecer contrário que não deva seguir esta regra, mas aparentemente deva ser seguida, ou seja, aceitar-se outros tipos de conta-calção que não apenas o depósito na Caixa Federal. A prorrogação dos prazos de elaboração dos estudos. Vou passar rapidamente aqui. Existem situações que a gente tem que pedir a prorrogação. APPs, APAs, RPPNs, parques, terras indígenas, quilombola, sítios arqueológicos. Nós tivemos uma mudança de legislação agora em 2011 para nos obrigar a fazer estudos de componente indígena que não tinha em projetos anteriores. Pode ser que outras coisas surjam no meio desse caminho e que ultrapassem a nossa capacidade de previsibilidade nisso. Então, há que se deixar uma proposta de prorrogação de prazo. E depois cabe, naturalmente, à ANEEL, diante das justificativas, aceitar ou não. É facultado à ANEEL aceitá-las ou não. Outras proposições. Já falamos de uma forma rápida, a inclusão de titularidade de outros empreendedores no processo, ou tampouco, até também o repasse disso para terceiros, o agrupamento de outras empresas dentro da mesma titularidade. A discussão prévia dos inventários de desenvolvimento, ela é necessária. Ela é necessária e vai economizar tempo, paciência e discussões, porque às vezes numa reunião pode se dirimir uma série de dúvidas e a ANEEL vai estabelecer os seus parâmetros e premissas e critérios essenciais a serem considerados. E com isso não cabe mais, lavra-se uma ata, determina-se o que deva ser feito e nem não cabe mais ao empreendedor querer fugir disso. E certamente nesta reunião, se esses critérios, porventura, puderem ser discutidos e acordados, que eles sejam. E a partir de então,
passa-se a executar um inventário sem processo de tentativa e erro. E a defesa técnica do inventário em análise, aquilo que eu já falei anteriormente. Nem sempre a razão está de um lado só. Claro que nesse momento, quando chegarmos à defesa técnica do inventário, é porque algum problema houve, né, a da devolução. Mas que antes dessa devolução seja dado o direito ao empreendedor se posicionar com esta eventual inconformidade que impeça a aprovação. Agora, as disposições finais e transitórias. Isso é importantíssimo. São 384 processos de inventários tramitando hoje aqui. 236 em análise, 148 em desenvolvimento. Né? Temos que tomar muito cuidado, e na nossa sugestão até o dia 28, nós vamos ter muita atenção nessa regra de transição. Estamos discutindo para que haja um consenso dentro da nossa associação, mas o importante é que essa nova proposta prime pela manutenção da estabilidade regulatória na transição de regras. Nós temos que tomar muito cuidado e não atingir, não atacar direitos já obtidos pelas regras anteriores. A síntese da proposição da ANEEL é que, claro, que se preserve e que soube já desde ontem, mas hoje o doutor Denis também, que nos comunicou da circular de inventários que está sendo distribuído para que aqueles que têm os inventários, processos aqui, tenham um ano, doutor Denis, é isso, né? Que tem um ano para fazer seus ajustes e adequar as regras da ANEEL. Então, que a gente peça que nesse período de um ano possa haver essa discussão prévia e também, se for possível, uma defesa técnica prévia à devolução do inventário por uma reprovação. Essa era o que eu tinha para considerar.